Oi, tudo bom? Mais uma vez nós continuamos aqui com o nosso estudo no livro de Marcos, capítulo 14, a ceia do Senhor. E essa história também está registrada no livro de Mateus, no livro de Lucas e no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, né? E para você que está conosco, todos os dias vendo nossos vídeos, que Deus abençoe você. Versículo 22. E quando comia, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e lhes deu, dizendo: Toma, isto é o meu corpo. Essa última ceia, a ceia legítima, a qual Jesus fez muito antes do seu sacrifício, antes de se entregar aos gentios. Então ele está com seus apóstolos, né, em um lugar onde ele mesmo escolheu para estar, né, e depois que ele anuncia que um deles iria traí-lo, ele não parou de cear o seu compromisso, de estabelecer, de renovar, de reconstruir algo qual ele estava para fazer. Ele alertou sobre o perigo da traição que estava prestes a sofrer e continuou ali, né, com seu banquete, com sua ceia, com seus últimos ensinamentos. E algo muito importante aqui Jesus vai fazer, que é o estabelecimento da nova aliança com o homem, né, com seus apóstolos. Então você vê que ele tomou, né, enquanto ele comia, ele pegou o pão, né, tomou o pão em suas mãos, ele abençoou, como ele sempre fazia antes das refeições, ele abençoava, ou seja, dava graça, ele partiu, né, e deu aos seus discípulos, e disse: Tomai, isto é o meu corpo. Isso ele já estava preparando os discípulos para o que iria acontecer, porque realmente o corpo do Senhor iria ser dilacerado, né, ia ser todo cortado, com um chicote, com os açoites a qual ele iria sofrer. E aqui ele já estava preparando os discípulos para tudo que iria acontecer. E em uma de suas parábolas, Jesus falou que ele era o pão da vida e que todos nós que comesse desse pão não sentiríamos fome, né? Mas que era necessário que nós nos alimentássemos dele, né? E tomasse água que também era dele, que vinha dele, para que nós não pudéssemos ter mais sede. Versículo 23. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, né, derramado em favor de muitos. Observa que, vou estar deixando aqui, essa descrição aqui no vídeo, né, que na antiga aliança eles também faziam esse tipo de expiação, só que era com um animal, né, um animal que sem mancha, um animal sem defeito, com um ano de nascido. Eles levavam para que o sacerdote, né, emolasse esse animal, espargisse o seu sangue no altar, e ali o pecado não era apagado, era coberto das pessoas. Agora Jesus não, Jesus ele veio renovar uma aliança, veio fazer uma nova aliança com o homem, e somente Jesus com seu sacrifício é que o homem é livre do seu pecado, né? Somente através do sangue legítimo do Filho de Deus, né, que veio como homem e sofreu e se foi entregue-se à morte de sacrifício de cruz, para que nós tivéssemos de uma vez por toda a liberdade, né, fôssemos tirados da escravidão do pecado. Antes era coberto, agora pela a nova aliança de Jesus, nós somos de uma vez por todos livres. Todo aquele que confessa a Jesus, todo aquele que se entrega a Jesus, que crê em Jesus e que quer viver uma vida com Jesus, mergulhar-se diante do Senhor, recebe uma nova vida, uma nova aliança, que é de graça para todos nós. Como é que eu faço, Grazi, para mim poder ter acesso a essa nova aliança? Renunciar ao mundo, às paixões do mundo, às coisas que no mundo há, renunciar à nossa carne, às nossas vontades, aos nossos desejos, aceitar Jesus como nosso único Salvador e viver pela palavra do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até que aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, o que Jesus diz? Aqui Jesus fez uma despedida legítima, estabelecendo cada um deles como
em um novo conceito, em uma nova aliança, e dizendo que ele era o fruto que aquela cerimônia que aconteceu com eles naquele momento jamais iria acontecer com ele novamente. Com ele não uma forma corpórea como foi aqui, né? Mas que os apóstolos poderiam aguardar, porque olha a promessa que ele faz: até aquele dia em que hei de beber novo, aonde? No reino de Deus. Uma nova ceia e um novo banquete. Aí sim estaria outro vinho da videira, né, com o Senhor, mas não aqui, um banquete terreno, mas no reino de Deus. Aí depois da ceia, depois de toda a preparação, depois de toda cerimônia, aí Jesus encerra aqui o versículo: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Alguns dizem que isso faz referência ao Salmo 5:15, né? Que é o louvor a qual o Senhor, ele cantou após a ceia. Então aqui estava estabelecido um novo reino, estava estabelecido uma nova era da igreja cristã. Jesus, na sua ausência, fez muito mais do que em corpo presente e ainda continua fazendo. O que Jesus veio fazer aqui na terra foi exatamente isso: estabelecer um novo reino que perduraria até os confins até os fins dos tempos, né? Até a consumação do século. Deixou seu espírito exercendo um novo trato, um novo trabalhar dentro do coração do homem. O Espírito de Deus habita hoje no meio da igreja, na nova aliança. Não era assim que acontecia. Hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo que nos revela as vontades do Senhor através da palavra, e tudo foi revelado a nós. E algumas coisas que não foi revelado a nós, né, não será revelado, porque são coisas de Deus. Deus não revela todos os seus mistérios para o homem, né? Mas estamos aqui. O que foi revelado é o suficiente para crermos, e é o suficiente para esperarmos o Senhor, é o suficiente para termos uma nova vida com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.